Pronto, Fala chamei o Thiago pessoal, de novo, beleza? vamos Sejam consertar. bem-vindos aqui a mais um vídeo pro canal. Como vocês viram, melhores momentos da Copa Black. Pra quem não sabe, ou é o primeiro vídeo que tá vendo desse campeonato, é desempenho realista. Então, eu tô de Alfa Romeo, desempenho realista, como eu falei. Tô sem traçado, que eu tô começando a correr sem Não traçado foi agora. uma excelente E na saída de pista do curva, mas Vietnã. foi boa. Então, Muito melhor do que a uma corrida anterior. bem complicada. Como alguns de vocês sabem, eu tô pegando um jeito ainda de treinar sem traçado. Não anulei, isso é ótimo. E com isso também, para poder melhorar minha gameplay Consegui e poder acelerar fazer um vídeo cedo, para pra vocês sair bem forte. explicadinho, tudo certinho. Eu não fiz ainda porque, como eu falei, ainda tô pegando jeito. Não é uma volta Então, ruim. o vídeo vai ficar mais pra Acho que frente, vai ser em beleza? torno de 1,35 Então, bora lá. Eu 1,36. tô em terceiro no campeonato, se não me engano. Eu tô a 18 pontos atrás do líder, que é o Michel. Hoje ele vai de Williams. E, se eu não me engano, a 11 Não fez uma pontos corrida ruim. atrás do RVR Luiz, que também tá de Williams. Então vai ser uma corrida complicada, tentar tirar o máximo de pontos que der dos dois. E Ótima curva. ver o que eu consigo fazer para a última corrida. A corrida vai ser semana que vem, sexta-feira, mesmo horário, 10 horas. O bom é que vai ser pontuação dobrada. Então, por mais que eu esteja ainda um pouquinho atrás, eu ainda tenho chance. Então, partindo para a corrida aqui, foco. Como vocês podem ver, eu estou terminando a minha primeira volta na qualificação. Foi uma volta sem erros, mas eu acho que faltou forçar. Ah, Tanto que eu fiz um 1,36 tempo alto, não. 36,2. Minha melhor volta no meu treino foi 1,34,9, 1,3 mais lento. Então, cara, pra vocês verem que ainda tá difícil jogar assim traçado, ainda tô pegando jeito, eu vou melhorar pra Brasil e muito, vocês vão ver. Então, como vocês podem ver, essa foi a minha melhor volta. Eu consegui acertar bem esse primeiro setor, consegui sair muito bem nessas curvas. E, cara, foi uma volta Ótima. teoricamente boa. Ótimo. Olha o tempo que eu ganhei, Eu cara. consegui 3 acertar o décimos. primeiro setor bem. Essas duas próximas curvas são bem complicadas, que você tem que passar bem em cima desse negocinho amarelo. Eu tentei não arriscar muito, mas eu arrisquei na segunda curva e deu bom. Eu consegui ganhar um tempinho, mas depois eu perdi. Aqui eu E ganhei, mas ao mesmo tempo é perdi como um se eu não pouco. tivesse ganhado nada, deu no mesmo. Ai, bora lá. Foi Faltou essa acertar o S. E curva, a essa próxima pista curva toda é agora. bem complicada, muito complicada, ainda mais sem traçado. É muito difícil correr nela sem traçado. Ainda mais pra quem tá começando assim agora. Mas enfim, essa curva eu consegui frear no limite, eu consegui sair dela certinho. Boa. Consegui ter uma boa aceleração na saída Mais um dessa curva, décimo que eu consegui ganhei. ganhar mais um décimo, tava conseguindo melhorar 4 décimos na minha volta atual, ainda meio ruim, mas eu sabia que no S eu tava perdendo muito, 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 muito tempo. Então eu tinha que melhorar, se eu conseguisse melhorar, fazer uma volta muito boa. E eu errei. O setup do Ah, carro dei uma up errada. tava bem ruim, pra falar a verdade, de reta ele tava bem rápido. Só que chega no S, meu carro não saía de traseira, mas ele meio que escorregava na traseira e eu não conseguia ter um carro bem preso no Você não chão para poder consegue virar ao estar máximo, reto. então tava conseguindo perder um pouquinho de tempo. Não tava conseguindo acertar Ainda uma volta consegui boa forçar e mais. infelizmente essa foi minha melhor volta. Ali no S Tinha eu uma dei um outra volta que eu pouquinho tava errado. melhorando pro final, Nessa curva aqui eu só fui que eu perfeito. errei no S de Cara, o novo. único lugar que eu errei foi Não, no não S. errei Eu no não S, eu consigo consegui aqui. acertar, eu tirei 3 décimos Cara, do S, só que eu não consegui acertar as tipo, curvas eu vou como eu deixar acertei passar nessa no volta. finalzinho que eu só. Então eu fiquei para É, um trás, o Michel décimo conseguiu meio. fazer a pole por um décimo e meio. Eu tava olhando os setores dele, no Só. primeiro setor eu perdi muito, o que foi uma Caraca. surpresa para mim, 41,0. pois eu achei que eu ia perder mais no terceiro setor. 41,0. E não, a gente ficou até parecido. 28,7. Então, ia ser uma Até corrida mudou um bem pouquinho o meu disputada, por setor. mais que ele seja de um Williams, que é um carro pior do que a Alfa Romeo, ele tava com um ótimo setup, Acho que. tava muito bem. Então, bora pra corrida. Eu entrei no jogo e mal deu tempo de colocar a estratégia certinha. Então eu foquei em colocar o Ai. combustível, que Pô, cara, deixa eu a ver aqui. estratégia de pneus eu ia conseguir Olha só. acertar depois, não ia ter problema. Coloquei o combustível praticamente ali no mesmo número de voltas que ia terminar, porque aqui não consome tanto combustível. E bora pro que interessa, bora pra largada. 5 luzes acesas, se apagaram e eu consegui ter uma boa aceleração, consegui ter um bom tempo de reação. A gente acabou Acelera dando logo. um toque Ui, ali meio cara. estranho, não entendia muito bem. Eu forcei um pouquinho a freada,
consegui ficar em primeiro, mas daí ele colocou o carro por fora, conseguiu ter uma boa aceleração. Eu quis tentar manter, eu ia forçar a freada, só que não ia ser o ideal aqui. Eu deixei ele com um pouquinho de espaço, mas ele mesmo assim conseguiu. Ele acabou tendo uma aceleração um pouquinho ruim, um pouquinho pior que a minha. Eu consegui colocar o carro de lado, eu não ia deixar ele ficar em primeiro desse jeito. Eu forcei um pouquinho a freada, consegui deixar um espaço para ele, mas sem perder muito tempo também. Ele conseguiu ter uma boa saída, mas eu forcei mais ainda, coloquei o carro lado a lado, eu não ia desistir. Ele conseguiu se manter em primeiro, mas era uma reta longa. Então, eu usei meu RS, ele estava usando também, estava bem difícil de chegar perto dele. Eu deixei de usar um pouquinho, mas eu continuei usando Ele vai tentar me dar o X, eu não vou deixar. para poder ficar mais à frente ainda dele na curva, que eu ia ter que frear um pouquinho cedo por causa do ponto de referência. Eu freiei um pouquinho cedo, fui relaxando o freio, eu consegui dar uma leve fechada nele e consegui pegar essa primeira posição suada, difícil. Foi uma largada muito boa, uma disputa muito boa, respeitosa. Afinal, somos companheiros de equipe, afinal de tudo, disputa de campeonato, a gente se respeita, a gente é amigos. Então, tá tudo safe. Por enquanto, eu sabia que ia ser uma corrida disputada. Então, essa foi só a primeira corrida de 28. E deu Virtual Safety Car. Vou acelerar o vídeo aí pra vocês, porque não tem nada de mais quanto isso. Então, eu ia tentar fazer uma largada safe desse Virtual Safety Car, porque agora eu tô dando punição. Num amistoso de antes eu tomei punição por 77 milésimos, eu fiquei revoltado com isso. Então vocês podem ver que eu deixei o Delta com bastante tempo. E deu tudo certo, só que nisso o Michel conseguiu se aproximar mais um pouco. E eu tinha que tentar tirar tempo dele de qualquer jeito antes da terceira volta, no final dessa volta, no caso, pra ele não conseguir pegar meu DRS, que aí o negócio ia ficar complicado. Aí que ele não ia sair de perto de mim mesmo. Então, eu tentei, sei lá, sair melhor em curva, fazer as curvas melhores, forçar um pouquinho. Mas é aquilo porque eu tava sem traçado, eu não sabia onde frear. Eu sabia, mas sei lá, eu ainda tô pegando o jeito de como jogar sem traçado, então é tudo meio novo pra mim, eu vou cometer alguns erros bobos de frenagem, mas eu tinha que forçar, eu ia tentar forçar, eu tinha que forçar. E tava tentando, e nisso eu tava com um problema de que meu carro tava saindo um pouquinho de traseira, tava escorregando, então eu não podia forçar muito no S, que era onde ele conseguia chegar em mim. Então, realmente estava bem complicada essa corrida inteira, ia ser complicada. Eu ainda estava indeciso sobre a minha estratégia. E, cara, tava bem difícil. Vocês podem ver que na entrada dessa curva, além de eu ter tomado um aviso, eu tava a 4 décimos dele, e nessa saída eu consigo subir essa vantagem para 7 décimos. Então, mesmo ele com asa e usando o RS, ele não ia conseguir chegar em mim. Ele ia conseguir, mas não me ultrapassar, porque eu ia usar um pouquinho também. Esse aí não tá com sorte. Então, nisso eu já tava um pouco mais tranquilo. Pra ele poder me passar, ou ele teria que gastar todo o RS dele, ou ele ia ter que chegar mais perto. E, cara, aquilo que eu falei, eu cometi mais um erro. Ele chegou a colocar o bico do meu lado, mas eu consegui ter uma boa saída de curva. Então, foi um susto pra mim, um susto bem grande, pra falar a verdade. Cara, tava bem complicado. Próxima volta, de novo, 7 décimos. Eu já tava percebendo esse padrãozinho aí, que sempre subia pra 7 décimos. Então já tava um pouco mais tranquilo. Era só manter a calma, continuar com a corrida safe, não errar muito, que ia dar tudo certo. Então, até aí eu ainda tava em dúvida da minha estratégia. Pois que nem eu falei, eu tava brigando, e daí eu ia colocar um amarelo até o final da corrida. Mas eu ainda não tinha certeza, eu ainda estava pensando muito sobre isso. Nessa pista a estratégia é muito confusa, porque toda estratégia que tu faz, o tempo final é parecido. Então, foi muito frustrante tentar pensar em alguma estratégia e tu vê que não dá certo, ou não dá em nada porque dá ao mesmo tempo.
Essa pista é muito ruim. Muito ruim porque tem negócio da estratégia, tem pneu que se desgasta muito rápido, você fica muito mais lento por volta. Tava muito complicado e eu ainda tava jogando assim engraçado. Então, volta 8 foi quando o meu engenheiro avisou que eu tinha que parar. E nessa volta foi que fez eu definir minha estratégia praticamente. Porque como vocês podem ver, a distância de mim até o Michel tava 8 décimos, subiu para 9. Quando eu vi que subiu para 9, beirando um segundo, eu já tentei forçar um pouquinho para tirar ele do RS e tentar forçar mais, tirar o máximo de tempo e ver o que eu faço durante essa corrida, a estratégia. Vocês podem ver que eu vou bem no limite, eu coloco a roda bem nas duas zebras amarelinhas, sem tomar aviso. E eu tinha que forçar bastante, eu já gastei meu RS muito. Boa, consegui tirar o DRS Eu dele. tinha que forçar, principalmente nas retas, porque nas curvas eu tava perdendo para ele. Então eu consegui aumentar essa vantagem. Foi para 1.4, o que é bastante coisa. Ele tinha que tirar meio segundo para pegar meu DRS. E daí foi que eu comecei a pensar na estratégia. Como eu tava 1.4, 1.5 dele, decidi parar agora e colocar amarelo. Pra se caso ele colocasse o vermelho, ele ia demorar umas 2 voltas, uma volta, pra chegar em mim. E nisso eu ia tentar segurar ele ao máximo, que meu carro tava mais rápido de reta. Eu ia fazer uma outra estratégia, mas eu mudei de E no ideia. final de tudo eu ia colocar o vermelho e ia partir pra cima. Então eu resolvi parar, eu tentei forçar um pouquinho o meu freio, ele parou junto comigo. E daí eu fiquei, caraca, é Como é que tá o agora. pessoal no resto da pista? Tá de Eu boa? fiquei bem tenso pra ver como que ia ser a O saída, se ia pessoal dar no algum resto da problema. pista tá de boa? Qual pneu que ele ia colocar, eu fiquei de olho principalmente nisso. E cara, essa corrida do pit stop é uma eternidade. Eu fui e coloquei amarelo, consegui sair bem rápido, fiquei de olho no pneu dele e ele colocou Ele outro colocou amarelo amarelo também. Merda. Então, basicamente, ele tá na mesma estratégia que eu. E, bom, agora que eu tô de pneu novo, vou tentar forçar mais ainda pra ele não conseguir tirar essa vantagem de 1 segundo. E eu consegui fazer a minha corrida tranquila, sem perigo dele me atacar ou qualquer coisa assim. Então, a única coisa que eu tinha que fazer era tentar forçar um pouquinho Oxe, mais ele bateu, os ele pontos bateu, de ele bateu, ele bateu, frenagem, ele bateu. Eu acho que ele bateu. mas com cuidado, Ele para bateu? poder conseguir tirar o máximo de tempo, pra ele não conseguir tirar essa vantagem. E uma coisa Tava que foi uma 1.2 surpresa do nada foi pra é que na saída dos boxes 2.7, tá de subindo. 1.2 foi para 2.7. 2.6, Então daí eu já provavelmente pensei que ele, caraca, 2.6. quebrou a asa, alguma coisa assim. Daí eu Eu não sei se ele fiquei bateu ainda mais de ou olho se no ele tempo para quase ver se ia bateu subir e teve mais, que frear. se ia manter ou se ia descer, que era a minha maior preocupação. Bom que a gente tomou Então um eu tava ponto. vendo que tava mantendo, então pra mim ele quase bateu e teve que dar uma freada. O que é bom porque eu consegui aumentar essa vantagem. Então eu mantendo essa vantagem já tá ótimo, perdendo um pouquinho e aumentando mais um pouquinho. Tá ótimo pra mim. E como vocês podem ver na volta 10 para 11, continua a manter essa diferença. 2.3 ele conseguiu diminuir um pouquinho. Então pode-se dizer que ele estava bem rápido para essa corrida, para falar a verdade. Tanto na qualificação quanto ritmo de corrida estava bem difícil. Mas eu estava conseguindo, eu tinha que continuar mantendo para tentar conseguir ganhar dele. O que ia ser muito bom para mim, principalmente na tabela do campeonato. E pessoal, foi aí que me deu um nervosismo, não nervosismo, mas tensão, porque vocês podem ver que o Assunção ele dá um freadão, eu saio muito melhor que ele, e eu tenho que jogar o carro para fora da pista, eu tava com 2 avisos. Se eu tomasse punição ali, acabou minha corrida, sabe? O cara fez eu perder mó Ainda tempo. bem que foi só um susto, eu não tomei punição, não quebrei o carro, não cheguei a bater nele. E foi um susto grande, mas deu tudo certo. O Michel conseguiu tirar um tempinho de mim, mas não aquelas coisas. Então, basicamente não aconteceu nada. Então, Consegui tá aumentar um pouquinho tudo de safe. novo. Então, bora seguir aqui com a corrida. Chegando na Tentar tirar o volta DRS dele. 15 de Ah, 28. obrigado. Já passamos um pouco mais da metade da corrida. Daqui a pouco eu ia fazer uma parada para colocar o vermelho. Daqui a pouco não, ainda faltava Consegui algumas botar o voltas. RS na reta. Nisso a corrida tava tranquila.
Ainda estávamos tendo a diferença de 2 segundos, 2.2, 2.3, às vezes abaixava, às vezes subia. Por enquanto estava tudo certo, estava com 2 avisos, mas um ia por punição, então eu tinha que tomar cuidado. E como vocês podem ver, deu safety car. Eu não sei se eu fiquei feliz ou triste, porque a diferença estava boa, mas era um recomeço. Eu não tinha outro pneu amarelo, então eu tive que optar por trocar e colocar o pneu vermelho. Eu sabia que ia durar, Oi? mas o ruim é que o desgaste dessa pista deixa você muito mais lento por Não, não falei volta. isso nada pra mim, não. E esse era o meu problema. Então, como eu não tive outra opção, eu coloquei vermelho e ele também colocou vermelho. Vocês podem ver que a gente estava basicamente com a mesma estratégia, paramos na mesma volta, colocou o mesmo pneu. Mas enfim, como vocês podem ver, saída do safety car, eu tinha que tentar ter uma boa largada, porque era início de corrida, eu tinha que conseguir ter uma boa largada para poder já tirar rápido essa diferença de 1 segundo pro Michel, para ele não ficar no meu DRS. Então, bora lá. Eu tava vendo que ele já tava um pouquinho longe, então eu aproveitei que ele deu uma desacelerada e bem na hora eu acelerei. Eu consegui tirar um bom tempo dele pra largada, mas ele tava um pouquinho ligado, ele não perdeu tanto tempo assim. Eu acho que quem perdeu mais tempo foi o pessoal de trás, que tava 3.5. Mas minha briga não era com eles, que eles colocaram amarelo. E a diferença de pneu aqui é muito grande, pelo menos nas primeiras voltas. Então minha briga por enquanto era com o Michel. Michel, ele tava 8 décimos de mim, perdeu 2 décimos por enquanto. Mas tava difícil, eu tinha que forçar. Vocês podem ver que eu comecei a usar o meu RS. Eu tava com um pensamento de que eu ia gastar todo o meu RS para tirar essa vantagem de 1 segundo. Se eu não conseguisse, depois eu ia ver o que acontecia. Mas era uma tentativa, eu precisava fazer isso. E, bom, vocês podem ver que eu vou usar bastante do meu RS. Eu consegui deixar a diferença para 1 segundo. Então tava tudo dando certo pra mim. Eu tava conseguindo ter um ritmo bom. Tava conseguindo tirar essa vantagem de 1 segundo. O ruim é que caso eu tomasse mais uma punição, ainda tinha 9 voltas. E punição de 3 segundos aqui ia ser bem complicado. Bem complicado. Mas enfim, volta 21, metade da volta 21, vocês podem ver que ainda tava nessa beira de 1 segundo. Tava muito complicado. Eu tava com o RS no finalzinho já, eu forcei tudo que eu tinha. E consegui manter pelo menos essa vantagem no segundo. Eu achei que ele tinha conseguido pegar o meu DRS. Eu ainda não sei se ele conseguiu, mas estava muito, muito, muito complicado. Faltando 7 voltas pro final. Ele poderia chegar em mim a qualquer momento. Então, principalmente agora que eu tava sem RS, eu ia ficar bem mais vulnerável para ele. Mas como vocês podem ver, na volta 23, a diferença aumentou do nada. A diferença foi subindo. Beirando 1 segundo ali foi para 1.7, descendo para 1.6. E depois foi subindo mais ainda. Vocês vão ver isso. E daí eu comecei a pensar que ele quebrou um pedaço do bico, porque quebrar carro aqui é muito fácil, muito fácil. 1.8. Então eu tava olhando o tempo e o tempo continuava a subir, tava beirando 2 segundos, agora chegou a 2 segundos. Então pra mim ele tinha quebrado um pedaço da asa. Então eu tava feliz porque a corrida tava praticamente caindo no meu colo. Eu só tinha que manter. Mas triste também, porque ele é um companheiro de equipe, SJT. E, bom, depois eu descobri que acabou que ele não quebrou o bico. Ele colocou um pneu gasto, que ele tinha gastado tudo na qualificação. E ele tava segurando um pouco mais o ritmo pro pneu não estourar. Mas eu tava vendo que a diferença tava subindo mais e mais. Subiu para 4 segundos, então mesmo se eu tomasse uma punição, eu ainda ia ter 1 segundo de vantagem para ele. O que era muito, muito bom, porque eu tinha 2 avisos. Então, cara, era só eu manter. E
que essa corrida tava ganha praticamente. Claro, se eu não cometesse algum erro. Então eu tava tentando dirigir o mais tranquilo possível, sem forçar muito. E vocês podem ver, tô entrando na última volta, a diferença subiu bastante para 7 segundos. Então era só eu manter, eu não precisava nem forçar, era só eu fazer tudo certinho, não bater, que ia tá tudo certo. E daí eu já comecei a ficar todo feliz, porque por mais que eu tinha um carro melhor que ele, meu setup tava bem ruinzinho, fora que eu tava jogando sem traçado também. Então eu tava bem feliz por essa vitória, suada. Dar os parabéns ao Michel, que ele correu demais essa corrida. Conseguiu um P2 de Williams. Fora que ele não saía da minha cola. Eu vi que ele deu uma batida bem E forte dar na uns última parabéns curva. pro Luiz também, Aí que daí ele a conseguiu o distância primeiro foi pódio subindo. dele, finalmente. Ele sempre batia na trave, essas Helder, coisas. Agora ele conseguiu. Então, só terminando aí, obrigado. pra vocês poderem ver. Queria agradecer ao pessoal que ficou torcendo por mim lá na transmissão da liga. Agradecer ao Helder, também a minha namorada, que ela me deu força. Ela ficou comigo ali, falando comigo. E 64. fez eu ficar mais calmo, me ajudou bastante. Tá na última volta. E é isso, pessoal. A próxima corrida vai ser Brasil. Pontuação dobrada, o que vai ser bem importante. Errei. Depois que eu recebi a tabela atualizada, eu fiquei a 13 pontos atrás do Michel. Adoado. Se eu bater agora, eu sou muito... Então eu tenho que terminar em primeiro e ele em terceiro na próxima corrida para eu ser campeão. Caso contrário, eu vou perder por 1 ponto. Isso já aconteceu comigo. Eu perdi o campeonato por 1 ponto. E, bom, isso é pra semana que vem. Cruzando a linha de chegada aqui, eu termino muito feliz. Eu nem virei muito carro com medo de bater. E é isso, pessoal. Consegui minha vitória suada. Bem difícil no Vietnã. Por 1 ponto. E eu fiquei bem feliz mesmo. Foi uma corrida difícil. O bom que deu tudo certo. De boa, e é isso, pessoal. Quero convidar vocês a sexta-feira, 10 horas, semana que vem, assistir a minha última corrida, decisão do título no Brasil. Vou fazer live na Twitch. Caralho, minha mão tá doendo. E, cara, deixar tudo certinho pra vocês no final da corrida. Não ganhou por pouco, mano. E é isso, pessoal. Deixa o like se você gostou do vídeo, que me ajuda demais. Se inscreve no canal que tem vídeo assim, dica, melhores momentos, às vezes volta rápida. Assiste meu último vídeo sobre setup, que deve ajudar bastante vocês. E é isso, pessoal. Valeu, falou e até o próximo vídeo.